leva alegria no ar. Gente famosa, variedades e o que mais se imaginar. Fusão, 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 fusão. Nós estamos aqui com uma exposição coletiva na Monarta Studio, no Espaço 356, com uma diversidade de trabalhos artísticos que remetem para o esporte, para arte mais de paisagem, ou temática ambiental e também trabalhos contemporâneos, não é? A Monarto, ela traz também a proposta de residência artística. Não só a exposição, mas os artistas estão regularmente, né, trazendo atividades aqui, um experimento, uma oficina, uma atividade coletiva. Isso é interessante porque aproxima o público do artista e também do processo criativo, porque é muito comum a gente chega na galeria e vê a exposição toda montada, tudo pronto, bonito, mas a gente desconhece como que o artista chegou àquele resultado. Então é que isso é fascinante, porque cada artista tem uma técnica diferente e esse processo ele é muito rico justamente porque mostra a variedade de trabalhos, o caminho que cada um faz, que a gente vê, por exemplo, a Andreísa, que trabalha com material reciclado, o Fred, que já trabalha também com linguagem digital, intercalando com outros materiais, o Marcelo e a Poli. Quer dizer, todos os artistas, eles mostram pra gente um universo único. Isso é que é bonito na arte, porque cada trabalho tem uma identidade própria. Essa ideia veio dos painéis de Copa do Mundo, veio do Guilherme, foi um convite do Guilherme, que me chamou e falou: Fred, tô com uma ideia aqui, assim, vamos fazer. E o meu trabalho é sempre com pintura a óleo. E aí, quando veio o projeto, eu achei legal demais. Aí veio o meu lado publicitário. Eu falei, bom, vamos trabalhar isso como pintura digital, porque eu tinha 10 dias para fazer 21 obras. E aí todo esse trabalho foi feito em pintura digital, impressa em Canvas, e eu tentei trazer os jogadores de cada época. Então não ficou só nos recentes. Então eu peguei Van Basten, peguei Pelé, e aí foi o Rossi na Itália, e eu fui trazendo essas personalidades para hoje, né? Porque tem o lado da nossa época que via, a época dos nossos pais, e agora dos nossos filhos, né? Então foi isso que eu quis trazer como uma linguagem digital, como uma linguagem moderna. Então, essa foi a pegada. Bom, é o seguinte, eu venho fazendo um trabalho sempre relacionado a esporte, tá? Então, minhas obras, hoje, eles têm sempre movimento, eu gosto de trabalhar espátula, e o esporte é isso. O esporte é movimento, o esporte marca o momento. Então, eu gosto muito desse lado. Para mim, é o que me movimenta, sabe? Assim, que me preenche. Então, o lado das raquetes foi até um trabalho junto com um amigo meu, com o Eduardo, que ele falou, pô, velho, essa textura que você faz com as espátulas, imagina fazer uma quadra de tênis. Foi uma conversa assim. E aí a gente olhei e tal, falei, pô, legal. E aí a gente transformou isso num produto. Então, todo tenista, quando vai numa loja de tênis, sabe das raqueteiras, vê um produto similar com as marcas próprias para guardar raquete. O que eu falei? O que eu pensei? Pô, vou trazer para a obra de arte de um quadro, aquele tenista que gosta de contar a história dentro de quadro e fora de quadra, o ator principal é a raquete. Então, o que eu quis trabalhar o produto? Quis trabalhar a textura da pintura a óleo como uma obra de arte, mas o ator principal é a raquete do tênis, do jogador. E virou um produto super legal. Bom, os quadros do Atlético que você está conhecendo, 2 deles, por exemplo, eu fiz em collab junto com o Reinaldo. Foi um trabalho a pedido do Instituto Galo, são quadros que são do Instituto
Instituto Galo, e outros quadros que, como licenciado, eu trabalho eles comercialmente. Então eu tenho a Arena, eu tenho o outro que é o do Galo, que é um conjunto de galos de briga, que eu comecei a fazer e tá super legal, o pessoal gosta muito. E os produtos licenciados do Galo, você consegue encontrar na Sport Arts, que é um site, uma plataforma que eu comercializo esses fine arts, e também nas lojas do Galo. Então são produtos licenciados que é para todo mundo. Bom, esse é um grande projeto, né? É uma obra que eu me dediquei por 3 anos e ela é direcionada ao meu filho, né? Ao filho Jardim. Essa metáfora do jardim fazendo, né, uma referência direta aos jardins do planeta, né? Aos ambientes naturais, onde a gente, dentro de um processo de desenvolvimento econômico, temos que ser responsáveis e tratar esses ambientes de uma forma adequada, né? Obviamente que quando a gente pensa em sustentabilidade, em desenvolvimento econômico responsável, a gente tem que trazer essa perspectiva, e aí obviamente que essa é uma literatura de transmissão. Eu, como consultor ambiental há mais de 25 anos, eu queria ter essa possibilidade, não somente de deixar para o meu filho, né, uma história de como esse pai pensa em cuidar desses ambientes naturais, mas também, por que não, trazer esta influência para outros pais e para outros filhos que possam, então, cuidar do planeta de uma maneira melhor. E aí, fechando essa história, né, o Fred vem para brilhantar o trabalho com as figuras que são lindas, as ilustrações de cada poema que aqui estão contidos. E eu acho que ele conseguiu de uma maneira assim, muito suprema trazer essa mensagem geral de que cuidar do planeta não se trata de uma questão ético-moral, mas antes de tudo de sobrevivência, né? Então, eu acho que isso tudo ficou muito claro dentro do trabalho e esse projeto que a gente quer levar adiante, né? Que foi muito bacana fazer esse projeto, porque quando eu recebi os poemas, primeiro quando ele me contou qual que era o projeto, eu olhei para ele, um cara desse tamanho, e falei assim, bicho, um cara desse escrever poema, tá, vamos ver até onde vai. E eu recebi os poemas. Na hora que eu comecei a ler, eu falei assim, não, bacana demais. E aí vem o lado onde ele conta todo esse aspecto de sustentabilidade, fala um pouco desses cuidados. E na hora que você começa a ler o poema, vai para a memória afetiva, das coisas que você passou por situações, porque ele representa todos os ambientes de uma casa, que é onde a gente mora, mas ele conta a história do mundo. E é a forma de cuidar daquilo que é seu, onde você vive. Então foi uma experiência muito legal. As obras ficaram bem bacanas e é o que eu falo, não é foto-legenda, porque para cada um vai ter um sentimento ali, vai ter uma lembrança em cima do poema. E foi bacana. E foi um projeto que a gente construiu a 6 mãos, que bem legal. Desafiador, então, vou dizer assim? Com certeza, porque a construção filosófica, né, do livro, ela traz justamente essa analogia de uma casa que vai sendo construída. Então ela começa na fundação e aí vão por todos. Tem o portão, tem as paredes, tem o telhado. E aí cada uma dessas partes que vão sendo de uma maneira bem assim, lúdica, sendo trabalhadas no sentido do que a gente pode associar. E aí a gente está aqui no ambiente urbano com uma buzina, né, que nos traduz muito para esse cenário de como que a gente pode, então, trazer sustentabilidade para todos os ambientes, inclusive o urbano, mas sem esquecer de que o final é a gente chegar no jardim. O jardim ele tem que ser especial e é isso que a gente quer deixar de legado para os nossos filhos, para as próximas gerações. Eu sou Andreisa Sanfins, estamos aqui no Monarto Studio e eu vou te mostrar um pouco da minha exposição. A minha exposição começa aqui com obras que retratam o barroco mineiro. São as obras de Aleijadinho, as esculturas que compõem o Santuário de Bom Jesus, lá em Congonhas. Aqui você consegue reconhecer, né, os profetas, mas especialmente esse quadro, ele está aqui para mostrar como que é o processo criativo. Então eu faço desenho e a pintura e em seguida eu faço a colagem.
essa colagem que é feita a partir de grãos de plástico reciclado. Então a gente tem aqui toda uma conversa sobre sustentabilidade, um reaproveitamento de material, mas trazendo beleza, trazendo textura e uma inovação naquilo que todo mundo já conhece, ou seja, obras clássicas do barroco que estão à disposição dentro da cultura mineira. Então aqui a gente vem com esses profetas, né, em cores variadas, e tem aqui uma curiosidade, porque as cores desses grãos eles é que trazem a minha criatividade. Então, meu processo criativo, ele tem muito a ver com aquilo que a indústria, que chama Resiban, do grupo CRB, pode me fornecer dentro dos lotes de produção. Então, me forneceu um azul, me forneceu um bege e um marrom, e a partir disso é que eu pude criar o meu projeto, tá? Aqui nós temos, então, já avançando, um projeto mais recente, que é o olhar. Então aqui eu trago cenas do cotidiano de pessoas que também trabalham com reciclagem. Então aqui a gente tem mulheres, o menino, a Flora, o nego e tem uma catadora. Uma catadora, né, com uma expressão forte, uma mulher que trabalha de sol a sol, envolvida aí nesse processo tão importante, né, que a gente vem discutindo, que é a reciclagem, sustentabilidade, o planeta. Esses dois quadros aqui eu chamo de Pórtico Atlas. E são também uma investigação a partir do barroco e do neoclássico, onde tem esses telamones, que são essas figuras de sustentação dos prédios neoclássicos, fazem as colunas, os pórticos. E aqui eu mesclei com essa figura mítica do Atlas, que carrega o peso do mundo nas costas, né? Então aqui tem uma fusão de ideias, né, e que mostra essa expressão forte do ser humano, né, nessa luta que é a vida, né, e esse peso suportado, né, integralmente, seja pela força bruta, seja pela inteligência. Aqui a gente trouxe nosso material, né, para contar essa história, e aqui todo o processo da reciclagem, que são os grãos, de onde eles vêm, aqui o lixo, né, o plástico sendo reaproveitado na indústria e que vai trazer para a gente esse grãozinho que, na verdade, é a matéria-prima para novas embalagens. E, por fim, aqui tem um desafio que o Guilherme e a Simone me trouxeram. Eles queriam um painel, queriam fazer uma ocupação do espaço e me pediram uma intervenção, utilizando a minha temática. Então, utilizando materiais reciclados, inclusive o grão, eu criei essa imagem aqui do oceano de plástico, né? Então você vê aqui, quanto maior a distância, mais você consegue visualizar a paisagem, né? E, no entanto, quando você está próximo, você só vê mesmo o material, tudo isso aqui é plástico, né? Então você vê aqui uma lona de plástico, essas cordas, né, que fazem os fardos, né, embalagem de fardos, o saco de plástico, né, já reciclado, e aqui os grãos, só que aqui uma forma de bolachas, que são testes de umidade que a indústria faz e me forneceram para esse trabalho. Eu conheci BH um pouco melhor ano passado, que eu fiz uma residência no Palácio das Mangabeiras, no Parque do Palácio, e eu fiquei morando aqui durante os 3, 4 meses. Eu estava produzindo as minhas telas aqui, no próprio palácio, dentro de uma das suítes, assim. Então foi uma experiência muito boa, muito diferente, assim, porque tinha uma energia de ateliê, mas também tinha uma energia de casa, e ao mesmo tempo estava dentro de um parque perto da Serra do Curral. Era uma imagem muito inspiradora de estar lidando sempre. E eu comecei a me relacionar um pouco com o contraste entre o Cerrado mineiro e o Cerrado brasiliense. Eu sou nascida em Brasília e eu cresci tendo essa conexão, né, com esse bioma que é o Cerrado. Então a minha pintura ela tem bastante a ver com essa questão do seco e do molhado e da sensação dessas paisagens, sobretudo das paisagens que lembram o território de onde eu vim, assim. E também, né, da conexão que esse território tem com outros campos, como o Cerrado Mineiro, e também com outros lugares, assim.
Atualmente eu estou desenvolvendo algumas telas que têm a ver com algumas paisagens associadas ao Cerrado Mineiro, mas também associadas a algumas paisagens artificiais que vão sendo criadas por causa da mineração. Então, eu acho que tem toda essa questão nesse conflito, né, essa polêmica de lagoas, por exemplo, que são construídas porque precisam ter espaços para os resíduos e tudo mais, mas que aos poucos vão transformando uma paisagem, né, ou o que acontece com o morro depois que ele vai sendo meio decapitado pela mineração, assim. Então, são paisagens que têm uma energia de impacto, de dor, né? E ao mesmo tempo tem uma beleza estética confusa, porque você não sabe até que ponto aquilo é artificial ou não, assim. Então, eu estou nesse momento pesquisando um pouco, até porque eu tenho um certo fascínio, assim, por paisagens que são um pouco diferentes das paisagens que eu estou acostumada, né? Eu acho que eu venho de uma terra que não tem montanha, que é o Planalto Central, é tudo horizontal, e aí de repente eu estou em Minas Gerais, a gente sai daqui e tem uma ladeira que o carro não consegue subir, assim. Então eu tenho me deparado um pouco com esse fascínio, deixado ele adentrar um pouco as pinturas. Eu sou Marcelo Silva, eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Ouro Preto e tem 10 anos que eu pinto. Nos últimos 4 anos eu resolvi mostrar o que eu faço. Eu, na verdade, resolvi dividir a emoção que eu tenho expressa nesses quadros com as pessoas que os verão. Então eu quero começar dizendo o seguinte: eu uso 2 técnicas. Uma técnica que é chamada de técnica mista, onde eu misturo tinta acrílica com tinta spray, com canetinha, para conseguir várias texturas e várias dimensões nas figuras. Esse quadro eu gostei muito, porque no final aparece uma figura aqui que parece uma carinha de um primata com um bonezinho de trabalhador da construção civil. Então eu chamo esse quadro de O Trabalhador da Construção Civil. Isso se chama interconectividade e eu acho que na vida existe interconectividade, no planeta Terra existe, no universo existe essa interconectividade, tudo é interconexo, tudo se relaciona e quando acontece uma coisinha aqui, isso pode ter um reflexo imenso lá. Esse quadro aqui chama Mudanças Climáticas. Eu quis representar vários locais do mundo e com várias características, né? Chuva, calor, desastre, escuridão, luz. Que eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente hoje nos nossos dias. Esse quadro chama Brasilidades. Então, roça, abóbora, boi, sol, né? Tudo que existe no Brasil, porque eu acho que a gente fica fazendo muito, representando uma casinha chinesa, uma casinha na Itália, a Torre Eiffel, a torre... E na verdade, a gente esquece da gente, né? E aí eu quis dar esse enfoque. Queremos ver Brasil na arte.
Segura assim, ó. Paulinho Alabarte ao vivo. Se quer saber de mim. Estamos no Bar do Verdinho, aqui no bairro Santa Lúcia. O bar onde você chega e o astral já muda. Aqui é ponto certo para encontrar os amigos, hein? Rir sem hora para acabar, ver um futebol e curtir uma boa música. Não pergunte se... Chopp gelado na torneira, hein? Esse aqui tá geladinho. E hoje tem som com Paulinho Alabarte, porque aqui ficar parado não é uma boa opção. Vá pro inferno com sua sem coração. Paulinho, como é que é tocar aqui no Verdinho nas quartas-feiras com essa galera, um público diferenciado aqui no São Bento? Mauro, primeiramente, obrigado por fazer parte aqui hoje do programa Fusão mais uma vez, né? Você que é um grande amigo das antigas, desde a época do Fred e Paulinho. E hoje a gente assume aqui, né, a carreira solo. A gente tem esse trabalho que a gente faz todas as quartas-feiras aqui no Verdinho, graças ao Rodrigo, graças à Soraya, que me escolheram, né, por serem amigos desde a época do Observatório, no qual eu tocava com o Fred, e falaram: Paulinho, que tal a gente fazer uma quarta, que é um dia diferente, um dia que a galera não sai muito? Só que nós equivocamos, né? Quarta-feira a galera tá na rua já, tá todo mundo na resenha, já se preparando para o final de semana. Costuma-se o cara não sair no final de semana, ir para o sítio dele, ficar em casa, tomando a cervejinha com a patroa, mas a resenha de boteco, de bar, ele vem curtir na quarta-feira aqui com a gente, aqui no Verdinho. Aqui tem de tudo. Aqui tem a galera que curte o sertanejo das antigas, tem a galera que curte o novo sertanejo também. Então nós temos aqui gente de 19 anos até 100 anos de idade. Eu vejo de tudo aqui. Então isso para o meu trabalho, né, para o trabalho do Paulinho Alabarte, é interessantíssimo, porque a gente conquista todo tipo de público. Não tem um nicho certo, né? O pessoal vem para ver a boa música mesmo, a gente tenta trazer o máximo da qualidade musical, equipamentos também de primeira, o ambiente é de primeira, a culinária de primeira, as bebidas saem geladas ou quentes da maneira que quiser. Tem vários caldos aqui também. Vou fazer um merchan para a Soraya também, né? Soraya, Rodrigo, tem caldo, tem pizza, tem tudo, e tem boa música aqui com o Paulinho Alabarte. E eu sei que tem um público fiel aqui também, de umas mulheres que se encontram toda quarta-feira. Essas mulheres pedem músicas específicas? Pedem. Elas até apelidaram elas mesmas de as Pauletes, né? Elas brincam, falam: ó, não abandona a gente não. Eu falei: vocês que não me abandonam, que eu preciso de vocês aqui toda quarta-feira. Então é uma festa, uma super festa que acontece toda quarta-feira aqui em Belo Horizonte, aqui no São Bento, aqui no Santa Lúcia. E as minhas Pauletes estão sempre presentes aqui. Muito obrigado, um beijo para todas elas. Mesmo com mil orações, você que me livrar. Eu falo que o sucesso realmente revela quem o artista é. Eu estava até conversando com um amigo agora há pouco. Minha mãe sempre fala comigo assim: meu filho, cada um degrau do sucesso que você tiver, você sobe 2 da humildade. Então vai nessa toada aí que você vai ser sucesso pro resto da sua vida em qualquer área que você atuar. Principalmente na música, porque a gente precisa muito fã, né? Quem está ali nos escutando. Então é um legado que eu tenho para minha vida, é um chamado, a música é um chamado na minha vida. Então eu busco sempre manter a minha essência, a minha forma de tratar as pessoas com igualdade, seja a pessoa pobre, seja a pessoa rica, seja a pessoa de qualquer cor, eu trato da mesma forma, com igualdade. E eu falo que o fã é uma semântica, o seu fã é um cliente que você tem, que te segue, que te compra todo dia, né? Como a gente compra a assinatura de um canal da Prime, da Netflix, ele compra a sua história também. Então eu tenho esse pensamento. Paulinho Alabarte ao vivo. Se quer saber de mim, pergunte para mim. Tem muita coisa boa acontecendo. Fizemos o DVD Rosas e Amor, com o 3º EP sendo lançado agora. Demoramos um pouco, mas vamos lançar com 5 músicas inéditas, lindas. Já lançamos 2 que tá aí no YouTube. Vocês vão ver aqui agora, aqui embaixo, ó. Tem o YouTube do Paulinho Alabarte.
Tem o Sertanejop que está acontecendo também, com o encontro com o Cristiano Duarte, do Monteiro e o Rick Nogueira. Fizemos esse DVD lá no Night Market, em cima ali da Harley Davidson, para quem conhece Belo Horizonte, ali na Raja Gabaglia. Um repertório incrível, produção do Romualdo Bueno, Tiago Cachorrão estava junto com a gente lá, muito legal. Então assistam, vai estar o link aqui embaixo para vocês também. E tem DVD vindo aí do Clube do Modão, tem muita coisa boa para acontecer aí ainda nesse ano de 2026. Meu nome é Isabela, eu venho toda quarta-feira aqui no Otap, que é do lado do Verdinho, eu moro aqui do lado, e a gente tem uma turminha que vem toda quarta-feira ver o Paulinho, que a gente nos autodenominamos de Pauletes, por causa do Paulinho. Só que a gente é um grupo que se conhece há muitos anos do Verdinho. E aí, quando começou o Paulinho aqui na quarta, logo que começou, a gente já começou a vir. A gente vem aqui todo final de semana. A quarta-feira, a gente já tem uma turma que vem aqui há alguns anos, né? A gente vinha sexta e sábado. Quando o Paulinho começou a tocar, a gente, então, denominou a nossa terapia de quarta-feira, aonde, no meio da semana, o grupo só de mulheres, que né, somos amigas há muito tempo, a gente vem, reúne, bate papo, conversa, ri pra caramba, dança, canta, e a gente sai daqui, sim, terapia feita, né? Estamos prontas para continuar mais uma semana até a próxima quarta-feira. Como você disse, era Empório Grill, isso em 2005. Aí a gente começou a colocar uns enfeites nas mesas, umas cebolinhas, uns negócios, porque é restaurante. Aí todo mundo foi aquele cliente com a gente mesmo, foi aquele entrosamento. Aí pegou. Aí Verdinho, Empório Grill, existe ainda, mas o Verdinho é que dominou o nome. O tempo, né, vai passando, a gente, cada dia que passa, vai conquistando novos clientes, amigos que vão convidando outros amigos e vai virando uma corrente do bem que vai trazendo gente. E aí hoje é essa potência aí que você está vendo. Paulinho, a gente já conhece ele é nosso amigo, nosso parceiro de muito tempo. E aí o negócio pegou, né? Quarta-feira, toda quarta agora, Paulinho ela baixa ao vivo com a música sertaneja, que todo mundo gosta, aqui no Verdinho. Lamento te fazer chorar, lamento não ser tudo que eu prometi. Se hoje tem alguém no meu lugar, a porta que ele entrou fui eu mesmo que abri. Lamento te fazer chorar, lamento não ser tudo que eu prometi. Se hoje tem alguém no meu lugar, a porta que ele entrou fui eu mesmo que abri. Só você já! Fui lento, 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 agora só lamento. Fui lento, 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 agora só lamento. Pode reproduzir, não vai? Lamento te fazer chorar, lamento não ser tudo que eu prometi. Se hoje tem alguém no meu lugar, a porta que ele entrou fui eu mesmo que abri. Lamento te fazer chorar, lamento não ser tudo que eu prometi. Se hoje tem alguém no meu lugar, a porta que ele entrou fui eu mesmo que abri. Foi lento, 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 agora só lamento. Quem gostou faz barulho! Paulinho Lavazzi ao vivo. Obrigado, programa Fusão, tamo junto. Festa, alegria no ar, gente famosa, variedades e o que mais se imaginar. Fusão, fusão, fusão.